Fala, como é que você está? Eu sou André Antivilo e quero aqui fazer mais um tutorial, mais um passo a passo de como trabalhar com fichas técnicas gerenciais. Hoje eu quero falar um pouquinho de como precificar pelo CMV, o custo de mercadoria vendida. Bom, na última apresentação a gente comentou sobre como montar a ficha técnica gerencial, que é isso que está na tela, e agora eu vou continuar com mais uma camada de análise, na verdade de formação do preço, né, de fato, usando a metodologia do CMV. O CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele tem muitas, formas de você construir essa precificação, mas basicamente depende do seu modelo de negócio, da estrutura que você tem de operações e também se você está trabalhando com até algumas categorias de alimentos, algumas categorias de bebidas. De uma forma geral, o CMV, vamos dizer, em alimentos, ele tem um teto de 30%, o que significa que no preço final da minha refeição, eu devo dizer que 30% daquele valor é o custo dos ingredientes, o custo da mercadoria que é vendida. Então, eu vou usar esse valor como referência de 30%, que é um valor muito comum no mercado, mas isso não é uma regra, porque dependendo da sua operação, do contexto que você vive, da cidade, enfim, de vários fatores, isso pode ser muito ou pouco. E não também somente a precificação deve ser levada em consideração somente o CMV, ele é realmente uma referência. Uma vez que você tem a formação de preço pelo CMV, deve-se olhar por outra ótica também, como a precificação comum naquele mercado, no entorno, se também a sua marca tem alguma relevância, se for uma marca que está começando. Então, às vezes a forma de entrar no mercado é explorar um pouco mais um preço menor, e sendo um preço menor, então, se o seu custo está travado, ele vai fazer parte de um volume maior do seu preço de venda. Então, ele deixa menos margem para que outros custos sejam pagos com esse preço final do produto. Por isso, é muito importante analisar se eu quero que esse custo seja eh, usado como uma estratégia e não somente como uma lei reta e seca de formação de preço, tá? Então, aqui começando na planilha, eu vou fazer o custo de mercadoria vendida, CMV. Eu vou aqui, beleza. Aqui eu quero colocar, então, um exemplo de cenários. Eu gosto muito de fazer isso para a gente ter uma visão de possibilidades de preço, né? Então, eu vou colocar assim, vamos dizer que nessa minha aplicação aqui do arroz branco, eu quero que ele tenha um ideal, o ideal assim para o arroz branco ser vendido com 15% de CMV. Então, eu vou colocar 15, aqui por causa da formatação está errado, né? Então, eu já vou ajustar a formatação aqui. Então, com 15, depois um outro valor intermediário e um valor máximo. Então, meu valor intermediário vai ser, sei lá, 22,5%, e meu valor máximo, como eu comentei nesse caso, 30%, tá? Então, feito isso, eu tenho o início do meu processo de formação de preço. Bom, agora é a regra. A fórmula para a gente chegar no preço de venda pelo CMV é dividir o valor do preço, do custo daquele porção, daquele receita, pelo CMV. Eu vou fazer pela porção primeiro, para que a gente tenha uma ideia de quanto custaria se eu fosse vender isso para um cliente final. Então, eu vou pegar o meu valor de porção e dividir pelo CMV. Como eu já pus a formatação correta de porcentagem, na hora que eu der o Enter, estou corrigindo para valor, ok? Eu tinha deixado a coluna inteira como porcentagem, então isso é um detalhe importante, achar que vai dar errado, né? Então aqui ele já me mostrou que meu preço de venda, deixa eu até melhorar aqui, ó, para ficar melhor, preço, opa, preço de venda pelo CMV, tá? Formado pelo CMV. Então, no meu preço de venda, eu estou sugerindo que esse preço deveria ser pelo menos 1,78, o que significa que dos 1,78 que eu vou vender, os 27 centavos representam 15%. É o que está escrito aqui nessa estrutura.
de formação de preço. Bom, eu vou arrastar a fórmula aqui para baixo, e aí temos, opa, zero. O que aconteceu? É o caso que nem da outra vez que eu não fiz a correta marcação, então de travando, né, a célula, para que eu sempre use como essa informação de preço de custo como referência, para depois fazer a variação do CMV. Então aqui eu já ajustei, ele está com os cifrões na linha e na coluna, e na hora que eu puxar novamente a fórmula, agora sim ele corrige. Olha só que interessante. Eu tenho o meu custo menor, quando eu tenho um custo menor, ou seja, o CMV menor, eu tenho, obviamente, um valor mais alto aqui de valor de venda, sugestão, lembrem sempre disso. E aí eu tenho os diferentes cenários. Poxa, se eu quiser vender com 30% de CMV, o meu preço de venda tem que ser 89 centavos. Mas é aquela história, nunca vocês viram, provavelmente, nunca viram um arroz de 100 gramas sendo vendido a R$ 1,18, por exemplo, ou a 89 centavos. É praticamente impossível, porque tem, como disse, tem outros fatores para considerar, preço de mercado, tipo de produto onde eu quero ter mais margem e outros menos margem. Então, nesse caso aqui é só uma referência mesmo para que a gente consiga, de fato, usar isso para outras aplicações com pratos, né, completos e também usando outros atributos para ajustar esse preço, tá? O raciocínio é o mesmo, vale para todo tipo de ficha técnica, e então era isso que eu queria mostrar, e espero que tenha dado certo, você consiga a fazer as suas devidas adaptações, e se eu quiser um dia mudar aqui, por exemplo, para 18%, maravilhosamente a planilha já corrige e me traz o valor correto, certo? É isso, muito obrigado.